E acionar os nossos comentaristas Diogo Schelp e Fabiana Barroso. Começo com a Fabiana. Fabiana, muito boa tarde. Bom, Bolsonaro cometeu crime nessa live? A PF diz que sim. E para você? Boa tarde a todos. Boa noite. Boa tarde, William. O seguinte, tem uma parte desse depoimento que está constando aí quando o Alexandre de Moraes levantou o sigilo, que é o depoimento do próprio delegado federal na época das investigações em 2018. E na época que ele fez essa investigação, ele disse que não havia decretação de sigilo. O que existe, então, em paralelo e algo que deve ser provado nos autos desse inquérito promovido aí pelo STF, é saber se o presidente da República, de fato, abriu um sigilo, porque é o que consta, o delegado diz que não estava sob sigilo, e diz que o sigilo foi colocado após a live do presidente da República. No mesmo sentido que eu estou dizendo, isso tudo tem que ser apurado nos autos, mas, de fato, essa declaração do delegado da Polícia Federal, do TSE, que foi o responsável pela investigação do TSE de 2018, tem essa declaração dele. E o deputado Felipe Barros, que é da base do presidente Bolsonaro, vem dizendo isso a todo tempo, um dos responsáveis ali pela comissão que discutia o voto auditável. Então, se isso for comprovado, vai ficar um pouco complicado, e aí essa briga toda vai ser virada para a delegada federal, a Denise, que infelizmente parece ter um viés, e isso tudo deve ser apurado, então, nos autos desse processo aí. Diogo Schelp também comenta as notícias do dia. Seja bem-vindo, Diogo. Bom, apesar da Polícia Federal dizer que Bolsonaro cometeu aí um crime, ele não pode ser indiciado porque tem foro privilegiado. Boa tarde a todos. Ele ainda pode, receber uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, que deverá tomar essa decisão com base nesse relatório apresentado pela delegada. Se acatada uma denúncia, se feita a denúncia pela PGR, se acatado pelo STF, um julgamento do presidente com base nesse crime apontado pela delegada terá que ser autorizado pelo Congresso. Então, esse é todo o trâmite, o que mostra a dificuldade, a baixa probabilidade, podemos dizer assim, para um ano de mandato curto, a gente tem um mandato aí que está prestes a terminar, que o presidente venha a ser, de fato, incriminado ou mesmo julgado por esse possível crime que foi indicado aí pela delegada. A questão central é mesmo se o presidente vazou um inquérito sigiloso, junto com a ajuda desse deputado. A delegada, ela apresenta no relatório vários argumentos para dizer que sim, que o inquérito era sigiloso, a começar pelo fato de que os inquéritos policiais são a princípio sigilosos, por regra são sigilosos, e ela também aponta decisões anteriores do STF e também manifestações da AGU a respeito desse tema. Então, a discussão e o que vai ser analisado pela PGR provavelmente se concentrará justamente nesse ponto. Fabiana, eu entendi bem, você falou que, na verdade, essa delegada está sendo influenciada por uma ideologia política. É isso? Ela está levantando uma bandeira? Porque ela diz o seguinte, o inquérito policial, ao contrário do processo judicial, possui como regra o sigilo conforme doutrina majoritária, posicionamento dos tribunais e diante do artigo 20 do Código de Processo Penal. Qual é o seu argumento técnico em função dessa bola que você levantou? Exatamente isso, William. Esse inquérito, ele correu. E o momento em que o presidente Bolsonaro teria supostamente vazado os áudios ali, o inquérito na live, já tinha acabado, encerrado. Tem o depoimento também deste delegado que eu estou mencionando nos autos deste inquérito. Se é assim, este delegado tem que ser indiciado também por essa delegada da Polícia Federal. Então, existe uma narrativa que a gente vê muito concretamente olhando os autos dessa ação, porque não tem cabimento um delegado. Então, se não acreditam na palavra de um deputado federal que pediu para a comissão, está tudo nos autos, tá? Ele pediu para a comissão, foi deferido por essa comissão, que levasse, então, um inquérito para a comissão. E outra também coisa que está sendo ignorada, a mídia, na época dos fatos, lá em 2018, noticiou abertamente
Então, realmente, esse inquérito leva-se a crer, as provas materiais estão demonstrando isso, as que estão colacionadas nos autos, as que serão produzidas pelas pessoas que serão ouvidas, que o indício é de que não havia decretação de sigilo. Esse argumento da delegada dizer que qualquer inquérito policial é sigiloso, ela está equivocada. É preciso que seja decretado um sigilo, porque os processos, por princípio, são públicos, só são decretados sigilos quando são requisitados, e geralmente é quando envolve menor ou quando expõe pessoas, situações específicas. E o que também está colacionado aos autos é que havia um carimbo, mas esse carimbo parece-me que foi colocado a posteriori, depois da live do presidente com esse agente da Polícia Federal que está até aparecendo na tela junto comigo. Então, isso é grave, né? É grave porque existe uma tentativa de algo aí. Eu acho uma pena o presidente Bolsonaro não ter ido prestar depoimento e fazer esses esclarecimentos que estão nos autos. Ele poderia dizer muito bem como é que veio, qual foi o caminho, né, desse inquérito e explicar, mas assim, entendeu ele na posição de investigado, ele não tem obrigação alguma de ir prestar depoimento, ainda mais em fase de inquérito mesmo. Se for aberta uma ação judicial, um processo, então, como o Diogo explicou aqui, né, dizendo que a PGR ela tem que formular uma denúncia e essa denúncia tem que ser recebida por 2/3 da Câmara Federal, o que realmente eu acho completamente inviável. Mas vamos supor que isso vá para frente. Essa denúncia, então, recebida pela Câmara, ela é remetida ao próprio Supremo, que vai decidir se denuncia ou não o presidente Bolsonaro por crime de quebra de sigilo de algo, né? Então, o que a gente vê na realidade, eu sei que eu vou pegar 2 exemplos completamente esdrúxulos, mas é isso que a população entende, é com o povo que a gente está falando, a tentativa de criminalização de algo que não deveria ser o foco, porque aqui o que interessa a todo mundo é realmente o que aconteceu dentro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação aos votos, e a tentativa de criminalização de atos de um presidente da República em exercício e a anuência de um um ex-presidente da República que cometeu diversos crimes. E aqui eu falo com tranquilidade porque, de fato, o Lula não foi inocentado. O que houve foi uma prescrição estatal. Então, houve um decurso do prazo e o Estado perdeu deixou de ser punido o crime pela prescrição do crime cometido pelo Lula, né? Eu estou me referindo aqui à corrupção e lavagem de dinheiro. Então, esses cenários, se tratando de um cenário eleitoral, se tratando de transparência e honestidade com a população de uma forma geral, eu acho que tem que ser levado em conta. E se não querem acreditar no presidente, então acredite, né, no delegado da própria Polícia Federal, que disse textualmente que este inquérito não estava sob sigilo e mesmo assim foi requisitado, aprovado por uma comissão e levado então a conhecimento de todos. Fabiana, obrigado aí então pelas suas informações. Diogo também. Já já nós voltamos com outros assuntos a serem comentados aqui no